Policiais exigem que a mulher negra receba uma sentença severa, mas a usuária entra no tribunal com uma bomba. Sua ladra mentirosa, você acha que pode simplesmente roubar o dinheiro das pessoas e sair livre? Kiana mal teve tempo de reagir antes de ser empurrada contra o capô de um carro de polícia. O metal frio prendeu seus pulsos. Os policiais não fizeram perguntas. Não esperaram por uma explicação. Para eles, ela já era culpada, acusada de comandar um grande esquema de fraude financeira. O mundo de Kiana Moe desmoronou em um instante. A polícia tinha provas, registros bancários, imagens de vigilância e até depoimentos de testemunhas. Tudo apontava diretamente para ela. Mas havia apenas um problema. Ela não tinha nada a ver com isso. O que aconteceu em seguida vai deixá-lo de queixo caído. Um sistema corrupto, uma verdade oculta e uma luta por justiça que ninguém esperava. Fique comigo porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. E antes de mergulharmos, se você gosta de histórias reais sobre a verdade da justiça e revelações chocantes, 15 dias antes, Kiana estava deixando seu emprego na Capital Harvest, uma organização sem fins lucrativos dedicada a combater a insegurança alimentar em comunidades de baixa renda em DC. Ela havia ficado até altas horas coordenando uma arrecadação de fundos que ajudaria a subsidiar produtos frescos para famílias carentes. Era um trabalho que pagava pouco, mas alimentava sua alma. Night já havia caído há muito tempo quando ela fechou o pequeno escritório. Ela se lembrava de como o ar estava pesado de umidade. Era o tipo de noite em que o calor da cidade se recusava a se dissipar. Ela correu pela rua, esperando chegar ao carro antes que o parquímetro expirasse. Então ela viu as luzes piscando, vermelhas e azuis, urgentes e brilhantes. Uma viatura da polícia estava parada ao lado de seu veículo. Pensando que poderia ser multada por um parquímetro vencido, Kiana se aproximou com um misto de ansiedade e irritação. Mas quando o policial saiu, o policial Daniel Mills e sua parceira, a policial Ava Rios, o comportamento deles não era o de duas pessoas que estavam entregando uma multa sem importância. "Você é Kiana Moore?" perguntou Mills, com voz baixa mas autoritária. Kiana acenou com a cabeça, sem saber o que estava acontecendo. Em poucos minutos, eles começaram a questioná-la sobre cartões de crédito fraudulentos, contas bancárias ilícitas e um grande esquema financeiro. As palavras a deixaram atordoada. Não faziam sentido. Ela explicou que não tinha ideia do que eles estavam falando, que devia haver um engano. Mas seus protestos caíram em ouvidos surdos. Mills a algemou com um certo prazer que Kiana nunca tinha visto antes. Uma arrogância quase alegre. No momento em que sentiu o aço frio se encaixar em seus pulsos, ela percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Eles não permitiram que ela ligasse para a mãe até depois de processá-la na delegacia. Nesse momento, a gravidade de sua situação a atingiu em cheio. A polícia alegou ter montanhas de provas que a ligavam a fraudes de cartão de crédito e roubo de identidade em vários estados. Como isso era possível, Kiana não tinha a menor ideia, mas ela estava assustada demais para pensar com clareza. Só se lembrava de ter tirado as impressões digitais, de ter sido fotografada e de ter sido colocada em uma cela que cheirava a suor velho e alvejante. Quando finalmente foi liberada sob fiança 2 dias depois, seu defensor público, Max Williams, disse a ela com tristeza: "Eles construíram um caso impressionante contra você. Mas impressionante nem sempre significa preciso. Teremos que lutar contra isso com tudo o que temos." A partir daquele momento, a vida de Kiana passou a girar em torno de audiência após audiência, preparando-se para o dia em que estaria diante de um juiz federal. E esse dia finalmente chegou. 3 dias antes do julgamento, Kiana se viu no escritório desorganizado de Max Williams, uma sala apertada no porão de um prédio do governo. Pôsteres motivacionais desbotados forravam as paredes, e uma única luz fluorescente e tremeluzente fazia com que o espaço sujo parecesse ainda mais opressivo. Max era um defensor público cansado, mas sério, com 40 e poucos anos. Ele havia travado inúmeras batalhas por clientes que não tinham condições de contratar advogados de primeira linha. Ele entendia como a balança da justiça muitas vezes pendia contra pessoas de cor e de baixa renda. E agora, olhando para uma montanha de documentos de acusação, ele franziu a testa. "Há tantas provas circunstanciais", disse ele a Kiana, apontando para as pastas grossas. "Eles estão pintando você como o epicentro de toda essa empresa fraudulenta, como se você tivesse orquestrado vários co-conspiradores, criado contas bancárias ilícitas
e feito tudo isso sem ser notado. Kiana, sentada com as costas rígidas em uma cadeira de metal, estava atordoada pela descrença. Mas você sabe que isso não é verdade. Max assentiu com a cabeça. Eu sei, mas os promotores vão apontar os comprovantes de depósito com seu nome, depoimentos de testemunhas que afirmam tê-la visto fazendo compras grandes com cartões de crédito roubados e registros telefônicos que, de relance, podem sugerir que você estava em contato com certos associados criminosos. Ela engoliu em seco. Como eles têm isso? Meus registros telefônicos? Meus comprovantes de depósito? Quando a polícia suspeita de um crime federal, ela pode intimar seus registros financeiros e telefônicos. O segredo é descobrir o que eles estão perdendo. Se eles tivessem um caso concreto, não continuariam a nos enterrar em pilhas de papel. Suspeito que, em algum lugar, ali estejam os fios que podemos puxar para desvendar a história deles. Dito isso, ele acrescentou calmamente: não vou mentir. A promotoria pública está determinada a fazer de você um exemplo. Kiana tentou falar, mas um nó se formou em sua garganta. A noção de pena de prisão, anos ou até décadas, pairava sobre ela como um abutre rondando Carrion. Ela se agarrou aos braços da cadeira, pensando na mãe, na irmã e na família que tentava ajudar na organização sem fins lucrativos. Max pareceu perceber seu desespero. Nós lutamos. É tudo o que podemos fazer, disse ele, colocando a mão em seu ombro. Vamos interrogar todas as testemunhas, contestar todas as provas e garantir que nenhuma pedra seja deixada de lado. Você tem minha palavra. Apesar de seu terror, ela assentiu. Não posso me dar ao luxo de perder. O ar-condicionado do tribunal soprou um ar gelado no rosto de Kiana, quando ela entrou no saguão de mármore na manhã da audiência. Uma multidão de repórteres, advogados e cidadãos comuns se agitava em torno dos pontos de controle de segurança. Ela se sentiu como se estivesse entrando em um palco. O olhar de todos parecia se voltar para ela. Sua mãe, Denise Moore, caminhava ao seu lado, com o rosto marcado pela preocupação. Denise segurava uma pequena Bíblia na mão, com os lábios bem apertados, como se estivesse orando sob sua respiração. Atrás delas vinha Danielle, a irmã mais nova de Kiana, que lançava olhares sombrios para qualquer jornalista que ousasse se aproximar. Max os encontrou perto do banco do elevador, com os braços cheios de pastas. Pronto? Ele perguntou gentilmente. Tão pronta quanto eu jamais estarei, murmurou Kiana. Eles entraram em um elevador com destino ao terceiro andar, onde a juíza Rebecca Dequa presidiria o julgamento. Kiana só tinha ouvido falar um pouco sobre Dia, uma jurista durona conhecida por sua abordagem sem rodeios e sua impaciência com advogados arrogantes. Mas também havia rumores de que era justa, uma característica que Kiana rezava para que se manifestasse durante seu julgamento. Ao entrar na sala do tribunal, Kiana respirou fundo. Os bancos parecidos com os de Peel, a imponente bancada do juiz, o selo dos tribunais dos EUAS na parede, tudo parecia surreal. Ela se sentou na mesa da defesa, olhando para Max para se tranquilizar. Do outro lado do corredor, 2 homens e uma mulher formavam a equipe de acusação. À frente deles estava a promotora assistente Heather Lang, uma advogada ambiciosa que, segundo os rumores, estava pensando em concorrer a um cargo mais alto. Ao lado dela estavam os policiais Mills e Rios. Mills tinha um sorriso seguro de si, enquanto Rios se ocupava com uma caneta. A mente de Kiana estava cheia de medo. Eles parecem tão seguros de si. Quando o tribunal foi aberto, Ada Lang se levantou para a declaração de abertura da promotoria. Ela se aproximou do banco dos jurados, que no momento abrigava apenas jurados em potencial durante as moções pré-julgamento, e limpou a garganta com deliberação teatral. Bom dia, meritíssimo, e bom dia a todos neste tribunal, ela começou, sua voz carregando uma certa confiança polida. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto grave de fraude financeira, roubo de identidade e conspiração. A acusada, Sra. Kiana Moore, orquestrou um amplo esquema de cartão de crédito que defraudou cidadãos inocentes, bancos e empresas em milhares, se não dezenas de milhares de dólares. Lang foi em direção a uma grande tela digital instalada na mesa de acusação. Ela folheou os slides que exibiam imagens de cartões de crédito, extratos bancários e fotos de um indivíduo em caixas eletrônicos. Embora as imagens estivessem um pouco granuladas, temos provas convincentes de que a Sra. Moore conspirou com outras pessoas para roubar identidades,
abrir contas fraudulentas e lucrar pessoalmente com esses crimes. A questão que temos diante de nós não é se ela fez isso, mas de que forma sistemática e intencional ela executou essa fraude. A sala ficou silenciosa quando ela concluiu. Demonstraremos que a Sinyo Dirorita Mio é o cérebro dessa operação e que uma sentença severa é necessária para proteger o público de mais danos. Com isso, a promotora Lang voltou ao seu lugar. O rosto de Kiana ardia. Vilão, ela sussurrou com amargura. O termo parecia ridículo, considerando sua vida modesta. Max se levantou, abotoou o paletó do terno e foi para a frente para a declaração de abertura da defesa. Sua voz, embora não fosse tão teatralmente treinada quanto a de Langs, mantinha uma compaixão constante. Senhoras e senhores, a acusação chama a senhorita Moore de mentora de fraudes, mas perguntem a si mesmos, que provas reais eles têm? O que vocês verão hoje é uma colcha de retalhos de provas circunstanciais e declarações contraditórias das chamadas testemunhas que acham que viram a senhorita. Mas lembrem-se de que o ônus de provar a culpa, além de uma dúvida razoável, é da acusação. Ele fez uma pausa, examinando os rostos na galeria. Há inconsistências gritantes no relato do governo, e nós as destacaremos metodicamente. Pretendemos mostrar que a senhorita Moore não é o gênio criminoso que a acusação descreve. Ela é antes uma vítima de identidade equivocada e possivelmente pior. Aqui, Max deixou a frase em suspenso, chamando a atenção para a possibilidade de má conduta da polícia sem acusá-la diretamente ainda. Seus olhos se voltaram para Kiana e depois para o juiz. Pedimos que mantenham a mente aberta e lembrem-se de que a acusação deve atender a um alto padrão de provas. Acreditamos que eles não conseguirão fazer isso. Com isso, ele voltou a se sentar. O primeiro dia de depoimento envolveu um desfile de testemunhas de acusação. Eles chamaram um proprietário de loja local que alegou que Kiana comprou quase os 1.000 yuans em cartões presente, com um cartão de crédito roubado. Apresentaram um caixa de banco que afirmou que Kiana depositou somas suspeitas em várias contas em um período de 2 semanas. Em todas as ocasiões, Max Rose fez o contra-interrogatório. Você tem certeza absoluta de que foi a senhorita Moore quem fez esse depósito? Ele pressionou o caixa do banco. O senhor viu o rosto dela pessoalmente ou está se baseando na identificação de uma fotografia que lhe foi mostrada pela polícia? O caixa hesitou. Acredito que era ela. Max se moveu para matar. Há alguma fotografia ou vídeo de vigilância daquele dia que possa confirmar sua memória? O caixa olhou nervosamente para Adalag. Não temos mais as fitas daquela semana. Elas foram sobrescritas. Max agradeceu a testemunha, deixando que o ponto de vista fosse entendido. Nenhuma evidência concreta, apenas uma lembrança instável. Em seguida, o dono da loja depôs, descrevendo o nervosismo da mulher que estava comprando cartões presente. Ela não parava de olhar para os lados, não fazia contato visual. Isso me chamou a atenção. Max respondeu. As pessoas podem ficar nervosas por vários motivos, Sr. Fletch. Quanto tempo durou sua interação com a suposta cliente? O dono da loja se remexeu. Apenas alguns minutos. Então o senhor identificou positivamente a senhorita Moore depois desses poucos minutos e de uma conversa posterior com a polícia? O homem engoliu, parecendo menos seguro. Sim. Eles me mostraram a foto dela. As sobrancelhas de Max se ergueram ligeiramente. Então, sua certeza se baseia em um alinhamento de fotos realizado pela polícia, correto? O dono da loja hesitou. Bem, sim. Entendido. Obrigado. Embora esses interrogatórios revelassem pontos fracos, o grande volume de testemunhas e a natureza repetitiva de suas identificações começaram a pesar na sala do tribunal. Para cada lembrança instável, a acusação martelava a mesma narrativa. Kiana Moore estava por trás dessas transações. Eles produziram documentos volumosos e uma onda após a outra de declarações, tentando abafar a noção de sua inocência por meio da quantidade. Quando o policial Mills foi depor, ele se portava com uma arrogância que Kiana considerava repulsiva. Seu uniforme era impecável e seu comportamento exalava confiança. Oficial Mills, começou Ada Lang. O senhor pode descrever para o tribunal como chegou a investigar a senhorita Moore por fraude no cartão de crédito? Ele limpou a garganta. Com certeza. Estávamos monitorando uma onda de transações fraudulentas envolvendo cartões de crédito clonados. Em vários casos,
Os cartões comprometidos foram rastreados até uma rede que opera dentro da cidade. O nome da senhorita Moore apareceu várias vezes em nossas investigações por meio de contas suspeitas, dicas de informantes e pelo menos 2 identificações de testemunhas. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras pairar no ar. Depois de reunirmos provas suficientes, pedimos um mandado de prisão para ela. Kiana o observou, com a raiva correndo em suas veias. Ele falava como se o caso fosse sólido como uma rocha. Onde estavam as supostas provas a que ele sempre se referia? Ada Lang sorriu. Qual foi o papel específico que você determinou que a senhorita Moore desempenhou nesses crimes? Ada Lang sorriu. Qual foi o papel específico que você determinou que a senhorita Moore desempenhou nesses crimes? Mills assentiu com a cabeça. Acreditamos que ela era uma organizadora central. Ela coordenou com outras pessoas a abertura de contas, usando identidades roubadas, e fez as transações pessoalmente para evitar ser detectada. Lang voltou-se para o juiz Delacqua. Apresento o relatório de investigação rotulado como prova de acusação, daga quachotorzes, como evidência do envolvimento direto da senhorita Moore. Max Rose se mostrou calmo. Objeção, meritíssimo. A defesa solicita que seja verificada a autenticidade e a cadeia de custódia dessa prova. A juíza Delacqua apareceu por cima de seus óculos. Aceito. Oficial Mills, você pode verificar a cadeia de custódia desse relatório? Mills hesitou brevemente e, em seguida, acenou com a cabeça. Todos os itens foram catalogados por mim e pelo policial Rios. A iteração final foi vista por nosso tenente antes de ser enviada ao escritório do promotor público. Tudo está documentado. Max se aproximou da bancada com uma cópia do relatório, folheando as páginas. Oficial Mills, não vejo nenhum registro oficial de data e hora aqui. Há alguma razão para que esses documentos não mostrem quando foram inseridos no registro de provas? Mills se recusou ligeiramente. Esses detalhes estão no banco de dados interno do departamento. Podemos fornecê-los, se necessário. Max olhou para o juiz. É necessário, meritíssimo. Pedimos que a acusação forneça todos os registros de data e hora relevantes antes que essa exposição seja admitida como prova. O juiz Delacqua acenou com a cabeça. Estou concedendo o pedido da defesa. Promotoria, certifique-se de que todos os registros relevantes sejam fornecidos até o final do expediente de hoje. Permitiremos a exibição condicionalmente enquanto aguardamos esses documentos. Um lampejo de irritação cruzou o rosto de Ada Lang, mas ela inclinou a cabeça. Entendido, meritíssimo. Com isso resolvido, Mills continuou a testemunhar. Ele descreveu registros telefônicos que apontavam para uma série de ligações que ele dizia serem entre Kiana e associados conhecidos. No entanto, os nomes desses associados foram suprimidos do arquivo policial, aparentemente por razões de segurança. Toda a apresentação pareceu orquestrada para pintar Kiana como uma marionete astuta, sem dar à defesa uma chance justa de contestar os detalhes. Depois que Mills se afastou, a acusação chamou a policial Ava Rios. Em comparação com a arrogância de Mills, Rios parecia nervosa. Seus olhos se moviam entre Ada Lang, a juíza Delacqua, e a galeria onde a família de Kiana estava sentada. Oficial Rios, Lang pediu gentilmente. Você ajudou o oficial Mills na investigação, correto? Sim, disse ela com a voz trêmula. Ajudei a compilar depoimentos de testemunhas e a rastrear transações suspeitas. Também o acompanhei durante a prisão da senhorita Moore. Lang fez a próxima pergunta. Você poderia resumir o comportamento da senhorita Moore durante a prisão? Rio engoliu. Ela estava quieta. Insistiu que era inocente. Não resistiu fisicamente, mas afirmou repetidamente que tínhamos a pessoa errada. Alguma coisa em seu comportamento sugeriu que ela não entendia as acusações? Rios fez uma pausa, algo parecido com culpa cintilando em seus olhos. Ela parecia chocada. Ficava dizendo que havia um engano. E houve um erro? Lang instigou. Rio enrijeceu, olhando para Mills, que a estava encarando da galeria, e de volta para Ada Lang. Eu não vi nenhuma evidência disso na época, disse ela finalmente com a voz baixa. Tínhamos uma causa provável. Max se levantou para o interrogatório. Oficial Rios, você mencionou os depoimentos de testemunhas que compilou. Poderia descrever como conduziu essas entrevistas? Ela assentiu com a cabeça. Todos nós visitamos locais onde ocorreram transações fraudulentas e conversamos com funcionários ou transeuntes que se lembravam do suspeito. Eram identificações com fotos?
ou pessoalmente? Algumas eram identificações com fotos, ela admitiu. E quem criou essas fotos? Ela hesitou. O policial Mills as criou e eu as mostrava com frequência para as testemunhas. Max assentiu com a cabeça, olhando para o júri. Você usou algum tipo de procedimento policial padrão ou diretrizes para garantir que os alinhamentos não fossem sugestivos? Suas bochechas se ruborizaram. Sim, usamos procedimentos padrão até onde sei. Max continuou. Até onde você sabe? Você está ciente de que o Instituto Nacional de Justiça recomenda a administração cega de alinhamentos de fotos. O que significa que o policial que mostra as fotos não deve saber qual é a foto do suspeito para evitar preconceitos? Rios parecia visivelmente desconfortável. Sim, já ouvi falar disso. E você seguiu essa diretriz no caso da senhorita Moore? Ela se inquietou. Não sei dizer com certeza. Muitas vezes eu sabia qual foto era da senhorita Moore, porque eu fazia parte da investigação. Max esperou um pouco, deixando que a contradição fosse percebida. Então é possível que as testemunhas tenham sido influenciadas, intencionalmente ou não, pelo seu conhecimento de qual foto era a do suspeito. Rio não disse nada. Depois de um longo silêncio, ela murmurou. É possível. Um murmúrio de desaprovação se espalhou pela sala do tribunal. O coração de Kiana se encheu de esperança. Pela primeira vez, o caso da acusação parecia vulnerável a um exame minucioso. No intervalo seguinte, Kiana estava andando em uma pequena área do salão fora da sala de audiências. Sua mãe e sua irmã tentaram confortá-la, mas ela estava tensa demais para ficar quieta. Max se aproximou, parecendo pensativo. Notei as reações da policial Rios. Ela está desconfortável, como se estivesse se segurando. Há uma tensão entre ela e Mills. Essa pode ser uma brecha que podemos explorar. Kiana franziu a testa. Explorar como? Max baixou o tom de voz. Se ela estiver se sentindo culpada, pode ser suscetível a revelar mais inconsistências. Ou talvez ela suspeite que você foi acusado injustamente, mas ainda não encontrou uma maneira de se manifestar. Fique de olho nela. Kiana assentiu, embora a ideia de pessoas explorando a culpa por sua falsa acusação tenha lhe dado um nó no estômago. Ainda assim, se isso fosse necessário para limpar seu nome, que assim fosse. Perto dali, o policial Mills estava ao lado de uma máquina de venda automática, olhando fixamente na direção de Kiana. A intimidação era palpável. Ela sentiu sua pele se arrepiar sob o olhar dele. Ele parecia quase presunçoso, como se tivesse certeza de que, independentemente do que a defesa fizesse, o sistema ficaria do lado da polícia. Quando o tribunal voltou a se reunir, Ada Lang apresentou o perito financeiro Daniel Corbett, especializado em analisar padrões de transações. Corbett depôs com um ar seguro, ajeitando a gravata antes de se lançar em uma explicação técnica de como a atividade fraudulenta foi rastreada. Depois de analisar vários grupos de cobranças de cartão de crédito, disse Corbett, correlacionamos os registros de data e hora das compras com a vigilância local dos caixas eletrônicos. Em vários casos, o suspeito vestindo um moletom com capuz ou um boné entrou nos vestíbulos dos caixas eletrônicos poucos minutos depois dessas compras fraudulentas. Acreditamos que a suspeita seja a senhorita Moore. Max se levantou. Objeção, meritíssimo. A testemunha está fazendo uma identificação direta sem conhecimento pessoal suficiente. O juiz Delacqua acenou com a cabeça. Aceito. Sr. Corbett, o senhor pode testemunhar sobre suas descobertas, mas evite a identificação pessoal, a menos que tenha provas em primeira mão. Corbett acenou com a cabeça. Entendido, meritíssimo. Deixe-me esclarecer. Em nossa análise, o mesmo número de telefone foi usado com frequência para configurar alertas de texto para essas contas. O número de telefone está registrado no endereço da Sra. Moore. O coração de Kiana martelou. Ela se lembrava de ter perdido seu telefone meses atrás. Será que alguém havia usado seu número de telefone ou o transferido para um novo cartão SIM? Ela disse isso à polícia, mas eles aparentemente descartaram essa possibilidade. A promotoria exibiu um gráfico colorido nos monitores, ilustrando como várias compras e depósitos se agrupavam em torno do número de telefone de Kiana. Embora os dados parecessem condenatórios, Max notou uma omissão gritante. Eles não mostraram os endereços IP ou os detalhes do dispositivo. Durante o interrogatório, Max atacou. Sr. Corbett,
O senhor sabe que os números de telefone podem ser falsificados ou que o serviço telefônico pode ser transferido para diferentes dispositivos usando um software disponível publicamente? Corbett fez uma pausa. Estou ciente de que isso é tecnicamente possível, mas não é comum. Max continuou. Em seu relatório, você levou em conta a possibilidade de o número de telefone da senhorita Moore ter sido comprometido? Corbett deu de ombros. Não vimos nenhuma indicação direta disso nos registros de faturamento. Max deu um sorriso sombrio. Mas vocês também não investigaram a fundo, correto? A mandíbula de Corbett se contraiu. Analisamos os dados que tínhamos. Obrigado, disse Max, afastando-se, deixando a impressão persistente de que as provas da acusação estavam incompletas. No dia seguinte, a promotoria chamou outras testemunhas, a maioria proprietários de pequenas empresas e funcionários do banco, repetindo a mesma história. Eles acreditavam ter visto Kiana, ou alguém parecido com ela, participando de atividades fraudulentas. No entanto, cada interrogatório de Max diminuía a certeza delas. As lembranças pareciam nebulosas, e as datas, confusas. Ficou claro que a polícia havia ajudado muitas dessas testemunhas a identificar Kiana a partir de um conjunto limitado de fotografias. No corredor do lado de fora da sala de audiências, Kiana ouviu uma discussão abafada entre o policial Mills e o policial Rios. Mills sibilou. É melhor você se ater à história, ou vai se arrepender. Rios parecia à beira das lágrimas, mas não disse nada, correndo para o banheiro quando percebeu que Kiana a observava. Um arrepio percorreu a espinha de Kiana. Do que exatamente ela tem medo? No final daquela tarde, ocorreu uma reviravolta inesperada. Um dos funcionários do tribunal se aproximou discretamente de Max. Há alguns depoimentos selados que nunca foram registrados como provas, ela sussurrou. Eu os ouvi serem mencionados de passagem pela equipe de acusação. Talvez você queira apresentar uma moção para abrir qualquer coisa relevante. Os olhos de Max se arregalaram. Obrigado, obrigada. Tem certeza? Ela assentiu solenemente com a cabeça e saiu correndo. Max não perdeu tempo e redigiu uma moção para obrigar a promotoria a revelar todos os depoimentos selados relacionados ao caso. O juiz Dequois marcou uma audiência sobre a moção para a manhã seguinte, preparando o cenário para o que se tornaria um ponto de virada no julgamento. A manhã começou com uma tensão tangível. A galeria estava mais cheia do que nunca. Espalhou-se a notícia de que a defesa estava fazendo um sério desafio à transparência da acusação. Até mesmo as emissoras de TV locais estavam enviando câmeras e repórteres. O estômago de Kiana se revirou de nervosismo quando ela entrou na sala do tribunal. Ela viu Ada Lang conversando com o policial Mills e outro funcionário da promotoria pública. Seus rostos eram sombrios. Enquanto isso, Max folheava as anotações com uma expressão decidida. Assim que a sessão começou, o juiz Deacro apresentou a moção. Sr. Williams, o senhor afirma que a promotoria pode estar ocultando material ilibatório em declarações juramentadas seladas. O senhor tem alguma prova tangível? Max limpou a garganta. Uma fonte confiável da equipe do tribunal indicou que existem declarações juramentadas que não foram registradas nos autos oficiais. Se elas estiverem relacionadas ao caso da senhorita Moore, podem ser exculpatórias, ou pelo menos relevantes, de acordo com a Lei Brady de Maryland. Ada Lang se levantou. Meritíssimo, não temos conhecimento de nenhuma dessas declarações juramentadas. Esta é uma expedição de pesca sem fundamento. O juiz Dequois franziu a testa. No entanto, a defesa tem o direito de revisar qualquer material que possa ser ilibado. Vou ordenar que este tribunal faça uma breve análise dos documentos lacrados à porta fechada. Se algo estiver relacionado à senhorita Moore, decidirei sobre a divulgação. Com isso, a juíza fez sinal para um breve recesso para que ela pudesse examinar os arquivos lacrados na sala de audiências. O coração de Kiana bateu forte. Uma estranha sensação de expectativa tomou conta do ambiente. Mills e Lang trocaram sussurros ansiosos. Rios olhava para o chão, com o rosto pálido. 15 minutos depois, a juíza Delacqua voltou, visivelmente perturbada. Ela limpou a garganta e toda a sala do tribunal pareceu prender a respiração. Em minha análise, disse ela, encontrei uma declaração fornecida por uma fonte anônima, alguém da polícia, que levanta sérias dúvidas sobre os métodos usados para identificar a senhorita Moore como suspeita. O depoimento indica que alguns policiais podem ter manipulado ou fabricado identificações de testemunhas. Um suspiro coletivo soou.
A pulsação de Kiana pulsou em seus ouvidos. Será que esse é o intervalo de que precisamos? O juiz continuou. Estou divulgando essa declaração sob a discrição da corte. A defesa e a acusação receberão cópias. E espero uma explicação imediata da acusação sobre o motivo pelo qual esse documento não foi divulgado anteriormente. Ada Lang gaguejou. Meritíssimo, eu não tinha conhecimento de que se tratava de um assunto interno que os policiais mantiveram em segredo. Meu escritório não reteve intencionalmente nenhuma prova. O descontentamento do juiz Dequá era evidente. Quer tenha sido intencional ou não, essa é uma violação grave das obrigações de descoberta. Estou concedendo à defesa margem de manobra para explorar o conteúdo dessa declaração juramentada e convocar testemunhas conforme necessário. Com isso, a gavel foi encerrada. O tribunal foi encerrado por hoje, mas o ar crepitava com a promessa de agitação. De volta ao escritório de Max, ele e Kiana se debruçaram sobre a declaração juramentada não selada. Ela estava bastante reduzida, mas as alegações centrais eram explosivas. Observei que certos policiais do departamento de polícia coagiram ou prepararam testemunhas para identificar Kiana Moore como suspeita em vários incidentes de fraude de cartão de crédito. As testemunhas que expressaram incerteza foram instruídas a pensar novamente ou receberam a foto da senhorita Moore repetidamente até concordarem. Alguns comprovantes de depósito que supostamente estavam em nome da senhorita Moore nunca foram verificados de forma conclusiva por especialistas em caligrafia forense, apesar da política do departamento exigir essa verificação em casos de fraudes graves. A declaração continuou mencionando e-mails internos que faziam referência à senhorita Moore como uma suspeita conveniente, com instruções explícitas para encerrar qualquer consulta sobre pistas alternativas. Kiana se sentiu ao mesmo tempo aliviada e furiosa. Então eles sabiam, disse ela com a voz trêmula de raiva. Eles sabiam que eu não era a pessoa certa, mas me culparam mesmo assim. Max colocou a declaração juramentada sobre a mesa. Certamente é o que parece. A questão é, quem escreveu isso e podemos fazer com que testemunhem? Kiana engoliu. Você acha que eles se arriscariam a se apresentar publicamente? Max exalou com força. É difícil dizer. Os denunciantes em departamentos de polícia geralmente sofrem retaliação. Mas talvez não precisemos que eles apareçam se pudermos provar que as declarações são verdadeiras. Isso nos dá uma base sólida para argumentar que toda a investigação está contaminada. Os olhos de Kiana se encheram de lágrimas. Obrigada, ela conseguiu, enxugando-as. Eu estava começando a perder a esperança. Ele assentiu com a cabeça, dando um tapinha gentil na mão dela. Ainda temos uma luta pela frente, mas temos algo que não tínhamos antes. Um caminho para desacreditar o núcleo do caso deles. Armado com a nova declaração juramentada, Max pediu para chamar o policial Mills e o policial Rios para depor sob novas intimações. Ada Lang objetou com veemência, acusando a defesa de fazer uma grande exibição e desperdiçar o tempo da corte, mas a juíza Delacqua rejeitou, declarando que, à luz do documento recém-selado, era imperativo interrogar os policiais novamente. Kiana sentiu sua pulsação acelerar quando Mills voltou a entrar no banco das testemunhas. Ele parecia mais tenso do que antes, com a bravata amenizada. Assim que ele prestou juramento, Max se aproximou. Agente Mills, o senhor se lembra de alguma diretriz interna do seu departamento que tenha especificamente identificado a senhorita Moore como uma suspeita que vale a pena perseguir, apesar da falta de provas físicas diretas? Não tenho conhecimento de nenhuma diretriz desse tipo. Max mostrou uma seção impressa da declaração juramentada, com as redações cobrindo os nomes, mas claramente fazendo referência à unidade de Mills. Então, você poderia explicar por que essa declaração juramentada sugere que você manipulou ou coagiu as identificações de testemunhas para implicar mais a senhorita? Ele deu uma olhada para Ada Lang, que parecia igualmente perturbada. Esse documento foi fornecido por uma fonte anônima. Ele não significa nada sem contexto. Talvez Max tenha permitido, mas combinado com o testemunho de seu parceiro, o policial Rios, que admitiu não ter seguido os procedimentos de alinhamento às cegas, sugere um padrão, não é mesmo? Mills se mexeu em seu assento. Fiz o que era necessário para prender um suspeito. Não forcei ninguém a identificar a senhorita Moore. Essa é uma afirmação ultrajante. Max se voltou para o juiz. Meritíssimo.
Solicitamos que o tribunal instrua o policial Mills a apresentar todos os e-mails ou comunicações internas que façam referência a Senhorita Moore como uma suspeita conveniente. Acreditamos que eles são fundamentais para o processo de apuração da verdade. O juiz Delacqua assentiu com firmeza. Oficial Mills, por meio desta ordem, você deve apresentar imediatamente todas as comunicações relevantes de seu e-mail departamental e quaisquer memorandos internos referentes a Senhorita. Um lampejo de alarme cruzou as feições de Mills. Mesmo assim, ele respondeu com um curto: sim, meritíssimo. Em seguida, a policial Rios foi chamada. Ela depôs com as mãos visivelmente trêmulas. A Lang parecia prender a respiração, como se tivesse medo do que Rios poderia dizer. Max foi até o banco das testemunhas, com o olhar firme. Oficial Rios, você testemunhou anteriormente que administrou alguns dos alinhamentos de fotos e que os procedimentos cegos padrão podem não ter sido seguidos, correto? A voz dela surgiu como um sussurro. Sim, ele assentiu com a cabeça. À luz desse depoimento recém-revelado, você tem alguma informação adicional sobre como a Senhorita Moore se tornou o foco principal de sua investigação, apesar da falta de provas físicas diretas que a liguem ao crime? Ela olhou para Mills, que estava olhando fixamente para a galeria. Depois de uma pausa agonizante, ela falou com a voz trêmula. Eu tinha dúvidas. Coletamos depoimentos de algumas testemunhas que disseram que o suspeito era mais alto ou mais pesado que a Senhorita Moore, mas o policial Mills insistiu que esses depoimentos não eram confiáveis. Então recebemos a dica sobre o número de telefone da Senhorita Moore. Depois disso, foi como se todos os outros caminhos tivessem parado de ser explorados. Uma onda de sussurros percorreu a sala de audiências. Max se inclinou. Você está sugerindo que o policial Mills deliberadamente ignorou ou descartou as descrições contraditórias das testemunhas? Rios assentiu com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Sim, ela sussurrou. Ele disse que precisávamos encerrar esse caso rapidamente. Havia muita pressão de cima para baixo. Quando tentei mencionar as discrepâncias, ele me disse para ficar calada se eu soubesse o que era bom para mim. E quanto aos depósitos com o nome da Senhorita Moore? Você chegou a ver alguma prova de que a Senhorita Moore assinou fisicamente esses boletos? Rios enxugou os olhos. Não, nunca fizemos uma análise da caligrafia. Apenas presumimos que era ela porque a conta estava em seu nome. Mas a carteira de motorista da Senhorita Moore não foi escaneada no guichê do caixa. Não confirmamos que era ela pessoalmente. Max deixou que o significado desse fato fosse entendido antes de continuar. Oficial Rios, você acredita que a Senhorita Moore pode ser inocente? Sim, disse Rios, sufocando um soluço. Agora eu acredito. Na galeria, Kiana sentiu seu coração se contorcer. Essa confissão era ao mesmo tempo uma prova válida e desoladora de que um policial provavelmente sabia a verdade, mas permaneceu em silêncio por medo. O rosto da juíza Delacqua estava impassível, mas seus olhos brilhavam de raiva, claramente indignados com a revelação. Ada Lang se levantou parecendo furiosa. Objeção meritíssima. As crenças da policial Rios sobre a culpa ou inocência do réu não são relevantes. Ela não é uma especialista. A juíza Delacqua balançou a cabeça. Indeferido. O depoimento da testemunha fala sobre a integridade da investigação. Continue, Sr. Williams, mas seja rápido. Max acenou com a cabeça. Não tenho mais perguntas, meritíssimo. Rio desceu do banco dos réus com as lágrimas brilhando. Mills se recusou a olhar para ela. Kiana podia praticamente sentir o gosto da tensão no ar. O intervalo para o almoço naquele dia foi diferente de qualquer outro, na memória de Kiana. Ela mal sentiu o gosto do sanduíche que sua irmã lhe entregou. Em todos os lugares, as pessoas cochichavam em voz baixa sobre a confissão do policial Rios e a declaração juramentada. Até mesmo os repórteres que antes a haviam colocado em uma posição suspeita, agora pareciam ansiosos para saber sua versão da história. Isso é muito importante, disse Max a Kiana, enquanto estavam do lado de fora do prédio, respirando ar fresco. Entre o testemunho de Rios e a declaração juramentada, estamos fazendo grandes progressos. O juiz pode ver que o caso está repleto de inconsistências. Kiana assentiu com a cabeça, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Tenho medo de ter muita esperança. Max olhou para ela com gentileza. Mantenha a fé e fique de olho. Pode haver mais reviravoltas inesperadas. Eles voltaram para a sala do tribunal,
onde Ada Lang parecia pronta para salvar o que restava de seu caso. Ela passou a chamar um especialista forense que alegou que foram encontrados vestígios das informações digitais de Kiana vinculados a determinados pedidos de cartões fraudulentos. Mas Max, agora armado com as confissões de Rios, martelou o especialista no interrogatório sobre se esses rastros digitais poderiam ter sido parte de um esquema de roubo de identidade. Sim, é possível, o especialista finalmente admitiu. Mas não é altamente provável em minha opinião pessoal. Sua opinião pessoal não é prova, lembrou Max ao tribunal, apenas especulação. O interrogatório terminou com o especialista parecendo desanimado. A postura antes confiante da acusação agora parecia abalada e incerta. Com o caso da acusação balançando, uma agitação no fundo da sala de audiências chamou a atenção de todos. Um homem alto e solene, vestindo um terno escuro, entrou na sala, ladeado por mais 2 indivíduos vestidos de forma semelhante. Seus sapatos polidos faziam um barulho forte no piso de mármore. Eles usavam crachás que diziam agente do serviço secreto dos SUA. Robert Mitchell, o homem da frente, sentou-se silenciosamente atrás da mesa de defesa. Ele não disse uma palavra, mas sua presença por si só causou uma onda de curiosidade. Até mesmo o juiz Delacqua se inclinou para a frente, olhando para ele com uma mistura de intriga e cautela. Kiana trocou olhares com Max, que deu de ombros perplexo com a chegada inesperada do agente federal. Ada Lang franziu a testa, claramente inquieta. O policial Mills parecia alarmado. Quando os procedimentos do dia terminaram, o agente Mitchell se aproximou de Kiana e Max. Posso falar com vocês em particular? Max hesitou, olhando para Kiana em busca de aprovação. Ela assentiu e eles entraram em um corredor lateral. Mitchell se apresentou formalmente. Sou o agente Robert Mitchell, da Divisão de Crimes Financeiros do Serviço Secreto dos Senpakyushiwa. Estamos trabalhando em uma rede multiestadual de ladrões de identidade. Seu nome, senhorita Moore, apareceu em nossos dados, mas não como suspeita. Em vez disso, acreditamos que a senhora foi vítima de roubo de identidade. Kiana prendeu a respiração. Vítima? Mitchell assentiu com a cabeça. Sim. O número de telefone que a polícia local vinculou a você apareceu pela primeira vez em uma violação de dados que estamos rastreando. Suspeitamos que a ECT, um grupo criminoso, usou suas informações pessoais, provavelmente obtidas de um telefone roubado ou clonado, para abrir contas fraudulentas. Compilamos imagens de vigilância, registros de IP e outras evidências que sugerem que você nunca esteve fisicamente presente na maioria dessas transações. Os joelhos de Kiana quase cederam. A sensação de vindicação era vertiginosa, mas também enfurecedora. Isso significa que tudo de que eles me acusaram? Mitchell assentiu com a cabeça. Provavelmente é falso. Pedimos para revisar a investigação da polícia local, mas descobrimos discrepâncias cruciais em seus relatórios. É por isso que estou aqui. Pretendo fornecer ao tribunal as provas que temos, pois elas afetam diretamente o seu caso. Acredite em mim. Não costumamos nos envolver em investigações locais, mas essa situação exige isso. Os olhos de Max se iluminaram com um entusiasmo cauteloso. Vamos nos reunir novamente amanhã de manhã. Se você puder testemunhar... Mitchell o interrompeu gentilmente. Podemos fazer mais do que isso. Temos provas tangíveis de que a identidade da senhorita Moore foi comprometida meses atrás. Isso deve exonerá-la completamente. Kiana o encarou, a voz dela mal passando de um sussurro. Obrigada. E... não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Mitchell deu um sorriso compreensivo. Eu só queria que tivesse acontecido antes. Na manhã seguinte, a atmosfera estava elétrica. A acusação, claramente abalada, tentou avançar com outras testemunhas menores. Funcionários do banco que mencionaram ter visto alguém que poderia corresponder à descrição de Kiana. Mas toda a atenção do tribunal permaneceu fixa no agente Mitchell e em seus colegas, que permaneceram sentados em silêncio até que o juiz os reconheceu. Finalmente, Max Rose solicitou formalmente a permissão do tribunal para chamar o agente Robert Mitchell como testemunha de defesa. Ada Lang se opôs, alegando que isso era de última hora e poderia atrapalhar o julgamento. O juiz Delacqua rejeitou, afirmando que a busca da verdade superava os inconvenientes processuais. O agente Mitchell depôs, parecendo um profissional metódico. Depois que o escrivão prestou o juramento, Max começou o interrogatório direto.
Agente Mitchell, por favor, diga qual é o seu papel e envolvimento em investigações de crimes financeiros no serviço secreto do Sochibu Washiwata. Sou especialista em descobrir complexas redes de roubo de identidade e fraude de cartão de crédito. Rastreamos operações ilegais que geralmente abrangem vários estados. Max assentiu. E como a senhorita Moore se encaixa em uma de suas investigações? Mitchell explicou, sua voz firme e clara. Nossos dados revelaram que as informações pessoais da senhorita Moore, incluindo seu número de telefone, provavelmente foram comprometidas durante uma violação de dados. Descobrimos contas de cartão de crédito fraudulentas abertas sob sua identidade na Filadélfia, Baltimore e Nova York, muitas vezes usadas com poucas horas de diferença. Ele fez uma pausa para que isso fosse entendido. A teoria da polícia local de que a senhorita Moore viajou fisicamente para todos esses locais para fazer compras não é apoiada por nossa linha do tempo ou pela vigilância que reunimos. Com isso, ele inseriu uma unidade USB no sistema de exibição do tribunal. Um monitor mostrou imagens lado a lado de uma mulher em um caixa eletrônico na Filadélfia e outra usando um moletom com capuz em Baltimore. Ambas as imagens tinham registro de data e hora. Observe as medidas de altura em relação ao teclado do caixa eletrônico, apontou Mitchell, e a largura dos ombros. Ambas diferem significativamente das estatísticas físicas conhecidas da senhorita Moore. Usamos algoritmos avançados de reconhecimento facial que só retornaram uma correspondência de 38% com a senhorita Moore, muito abaixo do limite para uma identificação positiva. Um silêncio atônito tomou conta da sala de audiências. Até mesmo o juiz parecia fascinado. Max perguntou, então, sua opinião profissional é que a senhora Moore não era a pessoa que estava realizando essas transações? Mitchell assentiu com a cabeça. Está correto. Ada Lang estava praticamente se contorcendo quando se levantou para o interrogatório. Seu tom era cortado. Agente Mitchell, você sabe que o número de telefone da senhorita Moore aparece repetidamente nos registros de segurança do banco correspondentes a esses depósitos fraudulentos? Ele respondeu calmamente. Sim. O que é a marca registrada do roubo de identidade? Seu número de telefone e outros detalhes pessoais provavelmente foram falsificados ou clonados. Lang prosseguiu. Não é possível que a senhorita Moore estivesse trabalhando com co-conspiradores, emprestando-lhe seu telefone ou usando vários dispositivos para despistar os investigadores? Mitchell não hesitou. Não encontramos nenhuma evidência do envolvimento direto da senhorita Moore. Na verdade, seus registros telefônicos oficiais não mostram nenhum uso de dados consistente com os registros de data e hora da transação. Em vez disso, vemos que o número de telefone foi transferido para outro dispositivo, um que a senhorita Moore não possuía. Lang tentou um novo ângulo. Você poderia ter cometido um erro? As investigações de roubo de identidade podem ser complexas, e talvez você tenha deixado passar alguma coisa? Mitchell sorriu educadamente, exalando confiança. Cruzamos referências de vários bancos de dados e fizemos entrevistas com informantes. O suspeito faz parte de uma rede conhecida que usou os dados da senhorita Moore. Nossa investigação está em andamento, mas tenho certeza de que a senhorita Moore não é a autora do crime. Ele se voltou para o juiz. Estou preparado para enviar cópias de nossa análise forense digital e memorandos internos. Isso deve esclarecer a questão para o tribunal. O rosto de Lang se endureceu, percebendo o dano. Ela mudou de tática. Sem mais perguntas, murmurou ela, afastando-se. A galeria zumbiu. Kiana viu a cor do rosto de Mills se esvair. O policial Rios sentou-se na beirada do banco com os olhos baixos. A juíza Delacqua, no entanto, estava indecifrável. Ela simplesmente disse: permitirei que a defesa admita esses documentos. A corte está suspensa por um breve recesso enquanto eu os analiso. Um crescendo de conversas irrompeu quando os espectadores se levantaram para esticar as pernas. Kiana se viu enxugando lágrimas de alívio. Finalmente, uma prova. Quando o tribunal se reuniu novamente, a expressão da juíza era sombria e resoluta. Ela olhou por cima dos óculos para as partes reunidas. Examinei as provas do serviço secreto, disse ela. Elas são extensas e altamente sugestivas de que a senhorita Moore não cometeu a fraude pela qual foi acusada. Além disso, ela levanta sérias preocupações sobre o rigor e possivelmente a integridade da investigação da polícia local. O silêncio tomou conta da sala do tribunal. Nos fundos, um grupo de repórteres rabiscava furiosamente em seus blocos de anotações.
O juiz Delacqua continuou. Diante dessas revelações, Sr. Yurita Lang, presumo que a acusação gostaria de ter a chance de reavaliar sua posição? Ada Lang se levantou com a voz baixa. Sim, meritíssimo. O escritório do promotor público precisa de tempo para conciliar essas novas informações e determinar se ainda podemos prosseguir com o caso. Max Rose se levantou imediatamente. Meritíssimo, peço a retirada imediata de todas as acusações contra a senhorita Moore. Essas novas evidências a inocentam. Lang se irritou. Não concordamos que ela seja totalmente inocentada. Acabamos de saber disso. O juiz Delacqua ergueu a mão, silenciando a discussão. Vou dar à promotoria até o final do dia para decidir se eles podem prosseguir ou se vão desistir. Qualquer tentativa de prolongar isso sem uma forte justificativa será negada. Estamos falando da liberdade de um réu aqui. Com isso, o juiz declarou um recesso até a tarde, dando ao escritório do promotor público uma breve janela para analisar os materiais do agente Mitchell. Durante o intervalo, Kiana entrou no corredor, acompanhada pela irmã e pela mãe. A sensação de alívio era palpável, mas a tensão também. Os policiais Mills e Rio estavam ao lado de um bebedouro. Mills estava sussurrando com raiva, embora Rios parecesse estar ignorando-o, com os ombros curvados. Na extremidade oposta do saguão, Ada Lang conversava com um funcionário de alto escalão do escritório do promotor público. Suas expressões eram sombrias. Kiana sentiu os olhos deles se voltarem para ela, como se a estivessem avaliando pela última vez. Por fim, a policial Rios se aproximou de Kiana com hesitação. Senhorita Moore, ela começou com a voz trêmula. Sinto muito. A irmã de Kiana, Danielle, abriu a boca para rosnar para a policial, mas Kiana a conteve gentilmente. Você sabia que eu era inocente. Os olhos de Rios se arregalaram. Eu suspeitava disso. Mills me disse que tínhamos que avançar com você como suspeito ou perderíamos o caso e seríamos criticados por cima. Eu deveria ter me manifestado, mas estava com medo. Kiana sentiu a raiva surgir, mas também sentiu pena. O sistema havia coagido Rios da mesma forma que estava tentando quebrá-la. Agradeço por você ter dito a verdade agora, disse ela suavemente, mas você quase me custou tudo. Rios só conseguiu abaixar a cabeça, com as lágrimas caindo silenciosamente. Sem dizer mais nada, ela voltou para a sala de audiências, deixando Kiana para lidar com o turbilhão de emoções. Quando o tribunal foi retomado, Ada Lang se dirigiu ao juiz Delacqua em um tom moderado. Meritíssimo, depois de analisar os materiais do serviço secreto, concluímos que a acusação não pode vincular definitivamente a senhorita Moore às transações fraudulentas. Admitimos que há sérios problemas de credibilidade na investigação policial inicial. Ela fez uma pausa para engolir o que parecia ser um pedaço de orgulho profissional. Dessa forma, o gabinete do promotor público propõe o arquivamento de todas as acusações contra Kiana Moore no interesse da justiça. Uma explosão de emoção irrompeu da galeria. Suspiros, murmúrios e o soluço silencioso de alívio da mãe de Kiana. Kiana sentiu os joelhos fraquejarem. Lágrimas escorriam por seu rosto. Era isso. A liberdade. A juíza Delacqua bateu levemente em seu martelo. Senhorita Moore, por favor, levante-se. Kiana se levantou, com o coração batendo forte. Com base na moção da promotoria e nas provas apresentadas, este tribunal rejeita todas as acusações contra você com prejuízo. O registro deve refletir sua exoneração. Além disso, recomendarei que o Departamento de Justiça e Assuntos Internos realizem uma revisão completa da conduta policial nesse caso. O olhar severo do juiz dirigiu-se ao policial Mills, que se recostou em seu assento, e depois a Rios, que olhava fixamente para o chão. Não podemos tolerar nenhum comportamento de aplicação da lei que prejudique a justiça ou leve a acusações errôneas. Com um último toque no martelo, o juiz Delacqua declarou o caso encerrado. Poucos minutos após o arquivamento, a sala do tribunal se transformou em um turbilhão caótico de alívio e indignação. Metade dos repórteres correu para Kiana, com os microfones levantados. Outros encurralaram Ada Lang ou o policial Mills para pedir uma declaração. A mãe de Kiana chorou abertamente, abraçando a filha enquanto Danielle se juntava a eles. Max também parecia estar quase chorando, embora tentasse manter uma compostura profissional. A justiça foi feita, ele sussurrou, dando um tapinha nas costas de Kiana. Finalmente, do lado de fora, nos degraus do tribunal,
Um enxame de câmeras e jornalistas clamava pela perspectiva de Kiana. Ela ficou ali, com a luz do sol mais quente do que em semanas anteriores, sentindo-se como se tivesse acabado de sair de um túnel escuro. Estou aliviada, ela conseguiu, com a voz trêmula. Sou grata ao agente Mitchell e ao serviço secreto por trazerem a verdade à tona. Mas também estou com raiva. Irritada por eu ter estado aqui em primeiro lugar, por a polícia local ter decidido fazer de mim um bode expiatório. Os repórteres faziam anotações febrilmente. Um deles perguntou: Senhorita Moore, a senhora vai entrar com uma ação legal contra o departamento de polícia? Kiana hesitou, olhando para Max. Ele acenou levemente com a cabeça, indicando que essa era uma opção. Talvez, disse ela, com determinação em sua voz. Perdi meu sustento, minha paz de espírito e minha reputação foi arrastada pela lama. Algo precisa mudar para que isso não aconteça com mais ninguém. Nas semanas que se seguiram, o escândalo abalou o departamento de polícia local. O Departamento de Assuntos Internos iniciou uma investigação sobre o policial Mills, descobrindo várias instâncias em que ele desconsiderou pistas justificativas para aumentar sua taxa de liberação. Ele foi colocado em licença administrativa e surgiram rumores de que acusações criminais, possivelmente de obstrução da justiça, estariam por vir. A policial Rios, em uma tentativa de se redimir, cooperou totalmente com os investigadores. Sua disposição em testemunhar contra Mills poderia poupá-la de uma ação disciplinar severa, mas sua carreira na polícia estava efetivamente encerrada. Ela pediu demissão, alegando motivos pessoais e expressando arrependimento por seu papel na injustiça. Ada Lang enfrentou seu próprio ajuste de contas. Embora ela tenha alegado desconhecer as provas ocultas, o clamor público exigiu a prestação de contas. O gabinete do promotor público enfrentou processos judiciais e audiências públicas sobre sua supervisão das investigações policiais. Lang continuou em seu cargo, mas suas aspirações políticas, antes promissoras, foram manchadas pelo escândalo. Enquanto isso, o capitão Holcroft, que havia aparecido na TV local se gabando do caso, saiu apressadamente do departamento. Oficialmente, ele se aposentou. Extraoficialmente, muitos especularam que o departamento o forçou a sair para evitar manchar ainda mais sua imagem. Kiana estava livre, mas as cicatrizes psicológicas permaneceram. Ela se viu lutando contra ataques de pânico e pesadelos de estar de volta àquela cela de detenção. Ao mesmo tempo, sua comunidade a apoiou. Pessoas que antes suspeitavam de sua inocência ou culpa, agora percebiam a precariedade do destino de qualquer pessoa quando um sistema se desvia do curso. Seu empregador na organização sem fins lucrativos a recebeu de volta, embora com cautela, reconhecendo a tempestade de mídia que a cercava. Com o tempo, porém, Kiana descobriu que retornar à sua antiga rotina lhe proporcionava uma sensação de estabilidade. Distribuir produtos frescos, ensinar famílias de baixa renda sobre culinária nutritiva, essas tarefas a fundamentaram, lembrando-a de que havia vida além do tribunal. No entanto, ela não conseguia esquecer a provação. Incentivada por Max, Kiana começou a falar sobre sua experiência em faculdades locais, centros comunitários e painéis de reforma da justiça. Ela detalhou a facilidade assustadora com que uma pessoa podia ser considerada criminosa, o trauma de estar na cadeia e o alívio quando a verdade finalmente veio à tona. Em um desses eventos, o agente Mitchell juntou-se a ela no palco como orador convidado. Ele reiterou a importância de investigar minuciosamente os casos de roubo de identidade. Kiana Moore é o exemplo perfeito de alguém cuja identidade roubada quase lhe custou tudo, disse ele à plateia. Precisamos garantir que as autoridades policiais, tanto locais quanto federais, se comuniquem de forma aberta e ética. Kiana sorriu levemente, com a lembrança do julgamento ainda fresca em sua mente. Espero que minha história ajude mais alguém, respondeu ela à multidão, com a voz firme. Ninguém deveria ter que passar pelo que eu passei. Alguns meses depois, após cuidadosa deliberação, Kiana entrou com uma ação civil contra a cidade e o departamento de polícia, alegando prisão injusta, acusação maliciosa e violações de seus direitos civis. A equipe jurídica da cidade tentou chegar a um acordo rapidamente, querendo evitar um julgamento público que reabriria a má conduta do departamento a um intenso escrutínio. Inicialmente, Kiana hesitou. Anano. Ela não estava interessada em um pagamento, mas sim em garantir que as reformas ocorressem. Melhor treinamento em alinhamentos de fotos,
supervisão obrigatória para investigações de crimes financeiros, colaboração transparente com agências federais quando necessário. Quando a cidade ofereceu um acordo, ela exigiu que fossem incluídas disposições para essas reformas. As negociações se arrastaram por semanas, mas, por fim, a cidade concordou com um acordo financeiro substancial e com um conjunto de mudanças de política destinadas a minimizar as prisões indevidas. O Departamento de Polícia prometeu treinar novamente os policiais em técnicas de investigação adequadas para casos de roubo de identidade, incluindo a administração cega de matrizes fotográficas, um reflexo direto do que havia dado errado no caso dela. Embora nenhuma quantia de dinheiro pudesse desfazer o dano, Kiana encontrou consolo em saber que sua aprovação deixaria um impacto construtivo, uma mudança pequena, mas significativa, no sistema que quase destruiu sua vida. Em uma tarde quente de primavera, Kiana se viu mais uma vez subindo os degraus largos do Tribunal dos Estados Unidos e Barrett Prettyman. Dessa vez, ela não estava aqui sob coação. Ela havia sido convidada para falar em um simpósio sobre reformas jurídicas, dirigindo-se a um público de jovens advogados e estudantes de direito. Ela parou no topo dos degraus, olhando para a praça. Uma lembrança lhe veio à mente. O dia de seu julgamento, a multidão de repórteres, o medo que a dominou. Parecia surreal estar aqui agora, não como ré, mas como uma respeitada defensora da justiça. Lá dentro, ela se juntou a um painel que incluía Max Williams, um representante do Departamento de Justiça, e alguns líderes comunitários locais. Eles discutiram uma melhor coordenação entre as agências locais e federais, a importância de verificar as evidências e as obrigações éticas dos promotores de compartilhar informações ilibadas. Quando chegou a vez de Kiana falar, ela inalou profundamente e deixou seu olhar percorrer os rostos atentos. "Eu já estive do outro lado desse sistema", começou ela. "Aprendi como uma única suposição equivocada, uma identificação falsa, pode se transformar em uma quase catástrofe. O sistema judiciário é tão bom quanto as pessoas que o defendem. Quando os policiais cortam caminho ou os promotores ignoram os sinais de alerta, vidas inocentes podem ser destruídas." Ela fez uma pausa, seu tom se suavizou. "Mas também aprendi que o sistema pode se corrigir sozinho quando um número suficiente de pessoas exige integridade. Estou aqui como prova viva de que a verdade ainda pode prevalecer. E espero que minha história lembre a todos vocês, como futuros advogados e líderes, que a justiça nunca deve ser sobre ganhar ou perder. Deve ser sobre encontrar a verdade." Os aplausos ecoaram pela sala de conferências. Max chamou a atenção de Kiana e acenou com a cabeça, orgulhoso. Por um momento, ela sentiu uma plenitude inesperada em seu peito, algo como gratidão e desafio entrelaçados. Ela havia emergido da escuridão, carregando uma nova luz de propósito. Ao deixar o simpósio, Kiana desceu as escadas do tribunal com o coração mais leve. As colunas de pedra não pareciam mais ameaçadoras. Todo o lugar, que antes era o cenário de seus piores medos, agora era um testemunho de um sistema judiciário que, apesar de suas falhas, ainda podia ser levado à retidão. Uma brisa suave agitou seus cabelos. Ela parou no pátio, relembrando cada detalhe angustiante. A prisão arrepiante, as noites de medo em uma cela de detenção, o desgosto nos olhos de sua mãe, a vergonha da suspeita pública e, finalmente, o alívio estrondoso quando o serviço secreto dos Apples revelou a verdade. Atrás dela, um repórter se aproximou com a equipe de filmagem a reboque, pedindo um comentário rápido. Kiana se virou, oferecendo um sorriso modesto. "Aprendi que, às vezes, temos que lutar pela justiça com mais força do que jamais imaginamos", disse ela. "Mas essa luta vale a pena. E se ela puder mudar uma única vida além da minha, então nada do que eu passei terá sido em vão." O repórter assentiu, desligando a câmera enquanto Kiana continuava a atravessar o pátio. Ela sentiu o peso intangível de sua aprovação se dissipar lentamente. Em seu lugar, havia um profundo senso de propósito. Ela nunca mais seria a mesma, mas, em muitos aspectos, estava mais forte. Uma mulher que havia enfrentado toda a força da injustiça e não apenas sobrevivido, mas forçado a verdade a vir à tona. E assim, no Tribunal dos Estados Unidos e Barrett Prettyman, a história de Kiana Moore serviu tanto de alerta quanto de inspiração. Uma demonstração de que, embora o poder possa ser abusado, a coragem e a determinação
apoiadas por evidências incontestáveis, podem fazer com que o arco da justiça volte para o lugar a que pertence.